no chão. Oremos. Senhor Deus, meu Pai, Senhor, eu te agradeço, Senhor, porque nós estamos aqui, Senhor, possamos sair das nossas casas, nosso trabalho, estás aqui em adoração, Senhor. Eu te peço, Senhor, pelas ofertas e pelos dízimos, Senhor, que eu possa abençoar, Senhor, e que este culto, Senhor, tenha uma continuidade, que nós possamos aprender da Tua palavra, Senhor. Em nome de Jesus, assim, eu te oro e te agradeço. Amém. Gostaria de estar chamando o Marcão para orar para o pregador da noite. Amém, meus irmãos. Seguro estou nos braços, né, meu irmão? Amém. Amém. Deus, muito obrigado pela vida do teu servo Varley, Senhor Jesus. Obrigado porque é um servo do Senhor, meu Deus. E confia, e espera, e se inspira na tua palavra. Que o Espírito Santo tenha toda a liberdade de falar através da vida dele, Senhor Jesus, aos nossos corações nessa noite, Pai. Precisamos ouvir a tua voz, Deus. Fala conosco, Pai Santo. É que eu te peço e agradeço em nome de Jesus. Amém. Boa noite, amada igreja do nosso Senhor Jesus Cristo. Graça e paz. Estamos mais uma vez reunidos em torno da palavra de Deus. Eu confesso, a gente sente o peso da responsabilidade, as pernas tremem, porque a gente sabe que a gente está diante de um Deus justo, um Deus santo, um Deus amoroso, e é graças à sua misericórdia que nós não somos consumidos. Mas eu agradeço a Deus pela oportunidade que Ele me deu de transmitir a palavra dEle essa noite aos irmãos. Palavra essa que primeiramente falou ao meu coração, tratou comigo, que a palavra de Deus é uma espada de dois gumes. Ela trata com quem tem a responsabilidade de levar a palavra e trata também com quem tem a responsabilidade de receber a palavra. E hoje, irmãos, eu quero compartilhar com os irmãos uma mensagem que está no livro de Gênesis, capítulo 6. Nós vamos ler a partir do versículo 1 até o versículo 10. Gênesis capítulo 6, dos versículos 1 ao 10. Amém? A palavra de Deus nos diz assim: como se foram multiplicando os homens na terra, e lhes nasceram filhas, vendo os filhos de Deus que as filhas dos homens eram formosas, atraentes, tomaram para si as mulheres, as que entre todas mais lhes agradaram. Então disse o Senhor: o meu espírito não agirá para sempre no homem, pois este é carnal, e os seus dias serão 120 anos. Ora, naquele tempo havia gigantes na terra, e também depois, quando os filhos de Deus possuíram as filhas dos homens, quer dizer, tomaram para si por mulher as filhas dos homens, as quais lhes deram filhos. Estes foram valentes, homens de renome na antiguidade. Verso 5. Viu o Senhor que a maldade do homem se havia multiplicado na terra, e que era continuamente mau todo o desejo do seu coração. Então se entristeceu muito o Senhor de ter feito o homem na terra, e isso lhe pesou no coração.
feriu profundamente. Na versão King James, diz que isso feriu profundamente o coração de Deus. Disse o Senhor: farei desaparecer da face da terra o homem que criei, o homem e o animal, os répteis e as aves dos céus, porque me arrependo de os haver feito. Verso 8. Porém, Noé achou graça diante do Senhor. Eis a história de Noé. Noé era um homem justo e íntegro entre os seus contemporâneos, no meio da sua geração. Noé andava com Deus. Gerou Noé 3 filhos, Sem, Cã e Jafé. Vamos orar, que é a direção de Deus para a exposição dessa palavra. Senhor, meu Deus e meu Pai, a Tua palavra foi lida aqui essa noite, Pai. Peço a direção do Teu Espírito Santo, que Ele me ajude a ser fiel, Pai, para dizer aquilo que o Senhor quer que eu fale. Ó, meu Deus e meu Pai, fala aos nossos corações, fala aquilo que nós precisamos ouvir, nos exorta, nos encoraja, nos corrige, nos vivifica, em nome de Jesus. Essa oração que nós fazemos, já pedindo perdão pelos nossos pecados. Amém. Amados, o tema da mensagem de hoje é inspirado na história de Noé. O tema da mensagem é Escrevendo uma Nova História. Todos nós, desde que nascemos, desde o nosso registro, a gente recebe uma certidão de nascimento com o nosso nome, o nome dos nossos pais, o nome dos nossos avós. Ali se inicia a nossa história de vida. Aí cabe aos nossos pais nos ensinar, passar para nós as suas experiências, as suas vivências com Deus ou sem Deus. Aqui em Gênesis 6, trata da história de um homem cercado por uma sociedade extremamente corrupta, corrompida. E Jesus, no Evangelho de Mateus, antes de partir, ele faz uma profecia sobre os nossos dias. Ele fala que os dias que estamos vivendo hoje são semelhantes aos dias da geração de Noé. Nós vimos aqui, a partir do versículo 5, que viu o Senhor que a maldade do homem se havia multiplicado na terra e que era continuamente mal todo o desejo do coração do homem. A gente olha para os dias de hoje, para os dias atuais, a gente vê tanta maldade, amor das pessoas se esfriando, a maldade do homem cada vez mais intensa. E a palavra de Deus fala que isso é só o princípio das dores, o princípio dos sinais que antecedem a vinda do nosso Senhor, que virá arrebatar a sua igreja. Mas a palavra de Deus também nos fala que muitos desmaiarão. Desmaiarão de temor, de pavor, porque não buscaram em Deus a sua confiança, não buscaram em Deus a tua provisão,
não buscaram os cuidados de Deus, não depositaram fé em Deus. Vendo os filhos de Deus que as filhas dos homens eram formosas, tomaram para si as mulheres que mais lhe agradaram. A palavra de Deus nos descreve duas descendências. A descendência de Caim e a descendência de Adão. Caim foi aquele que decididamente escolheu andar longe dos caminhos de Deus. Caim se rebelou contra Deus. Mesmo sendo advertido por Deus para vigiar, para dominar a ira que aflorava dentro dele por inveja do seu irmão Abel, Caim não deu ouvidos a Deus e matou o seu irmão. Optou por andar longe dos caminhos de Deus. E com isso ele foi passando para os seus filhos, para toda a sua descendência, uma vida sem Deus, uma experiência de vida sem Deus, uma história de vida sem Deus. E essa história culminou no aumento da maldade da raça humana, da degradação, da corrupção da raça humana. Os homens se tornaram violentos. Essa é uma das versões que os estudiosos dão a essa questão dos filhos de Deus que tomaram as filhas dos homens. Tem a outra versão que fala que os filhos de Deus são os descendentes de Sete, de Adão, Sete, depois veio Enos, aquela geração que buscou o Senhor. Ao contrário de Caim, que rejeitou o Senhor, se rebelou contra o Senhor, ainda havia um remanescente dos homens que buscavam o Senhor. A palavra de Deus nos diz assim, em Gênesis 4:25, nos diz assim: tornou Adão a coabitar, a possuir a sua mulher, e ela deu à luz um filho, a quem pôs o nome de Sete. Porque disse ela: Deus me concedeu outro descendente em lugar de Abel. E Caim matou. A Sete nasceu-lhe também um filho, ao qual pôs o nome de Enos. Daí se começou a invocar o nome do Senhor. Então, Noé descendia de Sete, dessa geração que começou a invocar o nome do Senhor. E no versículo 8, nos diz assim, 5:8, nos diz assim: porém Noé achou graça diante do Senhor. Eis a história de Noé. Noé era um homem justo e íntegro entre os seus contemporâneos, entre a sua geração. Noé andava com Deus. Gerou Noé 3 filhos, Sem, Cã e Jafé. Se a gente for fazer uma comparação, como o Senhor Jesus nos anunciou, os dias de hoje, com os dias de Noé, a gente vai ver que a maldade está na mesma intensidade. Que a corrupção do gênero humano está na mesma intensidade, na mesma crescente do que nos tempos de Noé. Que a violência, homem escravizando homens, homem guerreando contra homens, homem matando homens.
Mas Deus destaca aqui uma história de vida, para nos servir de referência. A palavra de Deus é tão maravilhosa, que ela é cheia de referências, de histórias de vida, de pessoas de carne e osso, de pessoas com as mesmas fraquezas do que eu e você, de pessoas que enfrentaram os mesmos problemas que eu e você estamos enfrentando nos dias de hoje. O grande desafio que nós temos hoje de servir ao nosso Senhor em justiça e em integridade, e mantermos íntegros sem nos deixar corromper por esse mundo, Noé enfrentou lá atrás, no princípio da humanidade, onde a geração estava toda corrompida pelo pecado. Romanos 3:23 nos afirma que todos nós pecamos. No versículo 24 ele fala que todos nós carecemos da graça de Deus. E nós alcançamos essa graça mediante a fé em Cristo Jesus. Noé era um homem pecador, com a mesma estrutura física do que eu e você. Ele sentia as mesmas emoções, ele sentia cansaço, ele sentia fadiga. Ele viveu em um mundo que estava debaixo da ira de Deus, como o mundo em que nós vivemos está hoje, debaixo da ira de Deus. Mas assim como naquele tempo, a misericórdia de Deus alcançou a Noé, como se diz aqui no versículo 8, porém Noé achou graça diante do Senhor. Hoje essa graça se estende até nós. Mas o que chamou a atenção, quem era Noé? O que chamou a atenção de Deus? Como a graça de Deus alcançou Noé? Versículo 9 diz assim: eis a história de Noé. Noé era um homem justo. Quer dizer, procurava fazer o que era correto aos olhos de Deus. Procurava fazer o que agradava a Deus. A palavra de Deus, aí tem um paradoxo. A palavra de Deus fala que não há nenhum justo sequer. Mas nós somos justificados em Deus, pela fé em Deus. E através dessa fé que Noé carregava, em buscar a Deus, em meio a toda aquela corrupção, em meio a toda aquela maldade, ele procurou manter a integridade física, emocional e espiritual. São os mesmos desafios que nós enfrentamos hoje. Manter a nossa integridade física, emocional e espiritual. Por nós mesmos nós não conseguimos. Aqui está o exemplo da geração de Caim. Se rebelou contra Deus. Matou o irmão. Se afastou da presença de Deus. Não se arrependeu. E toda a geração de Caim foi responsável pelo aumento da degradação, da corrupção do gênero humano. Noé também, apesar de ter a mesma estrutura física, nós temos a mesma estrutura, nós somos feitos da mesma estrutura, Deus nos fez da mesma substância. O pecado que habitou em Adão e Eva é o pecado que nós carregamos. Mas Deus nos deu o livre-arbítrio, nos deu a opção de fazermos escolhas. Todos os dias nós temos escolhas diante de nós. Nas pequenas coisas, nos mínimos detalhes, todo dia a gente tem uma escolha entre escolher entre Deus, em viver com Deus ou viver sem Deus. Em agradar a Deus ou desagradar a Deus. Em obedecer a Deus ou desobedecer a Deus. Isso está sempre diante de nós. E Noé também tinha isso tudo diante dele. Todas essas escolhas. Mas Noé era um homem justo.
que buscava justiça em Deus, pela fé em Deus, e íntegro. Íntegro significa inteiro, não se deixa corromper, não se deixa se contaminar. Manter a integridade é manter o seu caráter, um caráter que agrada a Deus, é manter a sua essência. E Deus nos deixa aqui a história de Noé como referência. Vocês acham que a vida de Noé foi fácil, gente? Às vezes eu vejo tantas pessoas reclamando, às vezes eu me pego reclamando. Se a gente não vigiar, a gente está murmurando. Nossos dias são ruins, o governo é ruim, os impostos são altos, a vida está ruim. Mas imagina uma vida sem Deus. Imaginem uma vida sem Deus. Vou contar aqui para vocês um pouquinho da história de Noé, para vocês verem que é possível vencer todas as batalhas se nós andarmos com Deus. Versículo 9, no final do versículo está assim, 6:9, Noé andava com Deus. Deus está nos chamando para caminhar com Ele. Vou contar um pouquinho do nascimento de Noé para vocês. Está no capítulo 5, versículo 28. A gente falou que a história, ela começa a partir do nosso nascimento, a partir do momento que a gente é gerado por Deus, a gente nasce e recebe um nome. Os nossos pais têm expectativas sobre as nossas vidas. 5:28 diz assim: Lameque viveu 182 anos e gerou um filho. Pôs-lhe o nome de Noé, dizendo: Este nos consolará dos nossos trabalhos e do nosso cansaço e dos cansaços de nossas mãos, nesta terra que o Senhor amaldiçoou. Noé foi uma bênção, o nascimento de Noé foi uma bênção para a vida dos pais deles, porque os tempos eram difíceis, a vida era dura, eles viviam como lavradores da terra. Aquele tempo chovia pouco, quase não chovia, o trabalho era duro, o cansaço era muito, porque Deus havia amaldiçoado a terra. Mas eles se alegraram, porque viram em Noé mais uma mão de obra, mais uma força, mais alguém que pudesse ajudá-los na sua velhice, pois eles já estavam cansados, e se alegraram com o nascimento de Noé. E Noé cresceu nessa luta. Noé cresceu trabalhando, ajudando seus pais. Foi um refrigério para os seus pais. Noé, ele recebeu os ensinamentos que foram dados de geração em geração. Seus pais receberam ensinamentos da geração de Sete, que passou para a geração de Enos, onde começou a invocar o nome do Senhor, que passou para a geração de Enoque, que assim como Noé, Enoque andou com Deus, Enoque buscou a Deus, a tal ponto de buscar, de obedecer, de fazer a vontade de Deus, de andar com Deus, que Enoque foi arrebatado, foi levado para Deus. E isso foi passado para Noé. Os pais de Noé passaram isso para ele. E aqui no versículo 9, conta que eis a história de Noé. Noé era homem justo e íntegro entre os seus contemporâneos. Noé andava com Deus e gerou 3 filhos, Sem, Cã e Jafé. Quer dizer, ele tinha uma esposa, ele tinha 3 filhos. Aqui nos mostra o Noé pai de família. 1
O Noé, esposo, pai de 3 filhos. O Noé que procurou manter a sua integridade, não com as suas próprias forças. Sozinhos, sem Deus, a gente não consegue, gente. Nós não conseguimos manter a nossa integridade espiritual, emocional, por nossas próprias forças. Porque a corrupção está no nosso DNA. A gente herdou isso de Adão e Eva. É impossível para nós. Caim tentou, sem Deus. E foi triste. Teve toda a sua descendência arriscada do livro da vida. É uma triste realidade, mas é verdade. A descendência de Caim foi riscada do livro da vida. Todos aqueles que seguiram a Caim, todos aqueles que se rebelaram contra Deus, decididamente se rebelaram contra Deus, voltaram as costas para Deus e morreram sem Deus, tiveram seus nomes riscados do livro da vida. Mas essa não é a história que Deus escreveu para nós. Essa não é a vontade de Deus para mim e para você. Por isso Ele nos deixa uma referência aqui. Ele nos deixa uma referência em Noé. Um homem da mesma estrutura física que nós. Viveu numa terra árdua, árida. Um homem de lutas, um homem de trabalho. Um homem de família, pai de família, que buscou em Deus criar sua família, que buscou em Deus criar os seus filhos, que buscou em Deus abençoar o seu casamento. E desse casamento surgiram 3 frutos, Sem, Cã e Jafé. Eu imagino como deve ter sido difícil para a mulher de Noé também, viver esses dias. A palavra de Deus, ela cita os homens por uma questão da cultura da época, vai citando os homens como liderança, como líder dos lares, líder da igreja, líder da nação, mas a gente sabe que por trás desses grandes homens estavam grandes mulheres. Por isso essa palavra é para vocês também, mulheres, esposas. Tem muitos Noés aqui, eu vejo. Muitos Noés, glória a Deus. E a terra estava toda corrompida, mas Noé subsistiu. Noé não cedeu à corrupção, Noé não se deixou corromper. E a graça de Deus, porém Noé achou graça diante do Senhor. No versículo 14, a palavra de Deus nos diz assim, 6,14. Disse Deus a Noé, faze uma arca de ciprestes, nela farás compartimentos e a cafetalás, aí a selará com betume, por dentro e por fora. Aí Deus começa a dar instruções a Noé, sobre o comprimento da arca, a altura da arca, os compartimentos da arca. Deus fala para Noé separar um casal de animal de cada espécie, colocar dentro da arca, preparar provisões, alimentos, pôr na arca. E Noé fez tudo. No versículo 22 diz assim, 6:22. Assim fez Noé, conforme a tudo que Deus lhe ordenou. Homem de luta, homem de trabalho, homem de fé, obediente, temente a Deus. Imagina, gente, fazer uma arca no deserto, uma terra árida. Imagina quantos passavam e zombavam de Noé. Falava, é louco, lunático.
Está vendo, falar nos dias de hoje, tem uma expressão que fala, está vendo gnomo, né? Assim acontece com a gente também, quando você vem para a igreja. Quando você vem para o templo, adorar o seu Deus, buscar em Deus, aprender com Deus, confiar em Deus, a gente busca. Porque assim como Noé, a gente creu que em Deus nós alcançamos salvação. Que em Deus nós alcançamos perdão. Noé creu nisso. Mas eles zombavam de Noé. Por isso Jesus falou que os dias de hoje são semelhantes aos dias de Noé. E os dias de hoje são os dias que estão antecedendo a vinda do nosso Senhor. O nosso Senhor está nos chamando à vigilância. O nosso Senhor quer nos encorajar a sermos como Noé, a termos a fé de Noé, a trabalharmos duro como Noé trabalhou. Deus colocou uma grande obra em nossas mãos. Essa obra é a expansão do Evangelho, é a expansão do seu reino, é levar a sua palavra. As boas novas do que o Senhor Jesus Cristo veio ao mundo salvar o pecador. Deus quer isso da gente. Por isso Ele quer nos restaurar. Mas Deus sabe que muitos de nós estão abatidos. Deus sabe que muitos de nós estão com a estrutura em cacos. Deus sabe que muitos de nós estamos perdendo a esperança, a alegria. Muitos de nós estão deprimidos ao ver tanta maldade nesse mundo, tanta violência, tanta falta de amor, tanta desconfiança. Mas Deus está falando que nós não estamos sozinhos. Ele foi com Noé e vai ser conosco. Tudo que Ele pede é fidelidade, fé. Mantenha-se íntegro, não se corrompa. Deus nos deu valores, Deus nos deu ordenanças, Deus nos deu um caminho a seguir. Hoje a gente vive entre o santo e o profano o tempo todo. Hoje a gente vive num mundo onde é te apresentado o tempo todo formas de desagradar a Deus, formas para você se contaminar, formas para você entristecer o coração de Deus o tempo todo. É na internet, é na televisão, é na rua, é nas escolas. Mas a palavra de Deus nos falou que mesmo diante de tudo isso, Noé achou graça diante de Deus, porque ele manteve obediência a Deus, manteve a sua fé em Deus, manteve a sua integridade em Deus. Eu confesso a vocês, o que me põe de pé, eu sei o que nos mantém de pé, é a palavra de Deus, é a fé em Deus. O que nos mantém íntegro, o que nos preserva de não sermos totalmente consumidos pelo pecado, é a nossa obediência a Deus. Noé é apenas uma das referências que Deus nos deixou. A palavra de Deus de Gênesis a Apocalipse está cheio de referências de grandes homens e grandes mulheres. Mulheres pecadoras, homens pecadores, mas que buscaram em Deus, buscaram andar com Deus. Então, para o irmão, para a irmã, para quem estiver ouvindo essa mensagem, que se já estiver sem esperança, estiver triste,
Deus está te dando a oportunidade de escrever uma nova história. Não importa onde você caiu, não importa o que você fez, até aqui. Não importa onde você falhou, até aqui. Porque a palavra de Deus nos diz que pelo sangue que o nosso Senhor Jesus verteu naquela cruz, todos os nossos pecados são apagados de diante da presença de Deus. E quando nós temos acesso a essa palavra viva, essa palavra que vivifica, que transforma, que muda as nossas vidas, Deus está dando páginas em branco para nós escrevermos uma linda história com Ele. Sabe, eu vi, eis a história de Noé. Olha só como é que Deus destacou aqui, gente. Deus estava com o coração ferido, triste com a maldade da raça humana. Mas Deus olhou e viu um homem que o buscava. Fez questão de registrar essa história. E mesmo que em meio àquela geração corrupta, maldade, violência, em Deus a gente consegue nos manter com integridade. Em Deus a gente consegue justificação. Isso é graça, isso é misericórdia. A graça de Deus não foi pelos méritos de Noé, não. A estrutura dele é igual à nossa, não é pelos nossos méritos, é pela busca. Vocês entenderam? Não foi pelos méritos de Noé, foi pela busca de Noé, pela fé de Noé, pelas escolhas de Noé. E Deus quer que a gente escolha por Ele, decida andar com Ele. Isso alegra o coração de Deus. Não que Deus precise de nós, é que Deus se alegre em salvar-nos, remir os nossos pecados, nos reconciliar com Ele. E Deus quer que a gente passe isso para as nossas esposas, para os nossos filhos, para os nossos familiares, para as nossas gerações. Então, meus amados, na história da vida, a nossa história não acabou aqui. Cada dia é uma página em branco, onde nós temos uma oportunidade de escrevermos uma linda história com Deus. Vai ser fácil? Não. Foi fácil para Noé? Não. Noé, como foi dito aqui, Noé fez uma arca no meio do deserto. Com certeza ele pediu aos seus filhos, sua esposa, que o ajudasse. E fez tudo como Deus lhe ordenou. Não se importou com a zombaria, não se importou com o que os outros pensavam. Ele falou: estou obedecendo à voz do meu Senhor. E que fruto que Noé colheu com isso tudo? Gênesis 7:1. Disse o Senhor a Noé: entra na arca, tu e toda a tua casa, porque reconheço que tens sido justos diante de mim no meio desta geração. E Noé entrou na arca. A palavra de Deus fala que ele entrou na arca. Deus falou para ele: entre na arca com a tua mulher, com os teus filhos e com as mulheres de teus filhos. Às vezes a gente fica tão preocupado, né? E com razão, a gente fica preocupado com os nossos filhos, com a salvação das nossas esposas. Mas vocês repararam que a graça de Deus, através da busca de Noé, através da fé de Noé em Deus, através da opção de Noé andar com Deus,
essa graça se estendeu a toda a sua família. É maravilhoso, gente. A obra de Deus é maravilhosa. Às vezes eu fico preocupado, às vezes eu não me preocupo com os meus filhos. Mas aí vem essa palavra e fala: faça a sua parte, Varley, e busque, deixe o resto comigo. Faça a sua parte, Adriana, Hélio, Marcão, Renata, todos. É só buscar. Vamos escrever uma linda história com Deus. Cada dia uma página em branco. O nosso nome, pelo sangue de Jesus, a gente crê nisso, já está escrito no livro da vida. Mas Deus está registrando cada detalhe com muito amor, com muito carinho. Sabe, para a gente ser referência também, gente. Nós somos filhos. Referência para os nossos filhos, referência para nossas esposas, referência para os seus maridos, referência para as outras gerações. Já imaginou que privilégio você ser uma referência de Deus para outra pessoa? E Deus lá no céu citando: eis a história do meu servo. Ele é referência. Ele está trabalhando no meu reino. Ele está semeando as boas novas. Ele está amando, Ele está perdoando. Ele está na contramão do mundo. Ele não ama esse mundo, Ele me ama sobre todas as coisas. Que isso possa nos servir de inspiração. Se tiver difícil, olha como é que foi difícil para Noé. Se tiver difícil, aprenda como Noé buscou, como Noé amou, e que ele seja uma referência, porque o segredo está em buscar, em andar com Deus, que nós possamos andar com Deus, que nós possamos caminhar com o nosso Pai, obedecer ao nosso Pai, mesmo que tudo nos diga que não, mesmo que todas as circunstâncias te falam, não dá, não faz, não dá, mesmo que todos estejam se casando, se alegrando, festejando, sem Deus, que você esteja chorando, lutando, fazendo uma arca. Sabe qual que é a nossa arca hoje? É a igreja. Se os irmãos não perceberam, estar na igreja diante de Deus é sinal que você rejeitou todos os valores desse mundo. É sinal que você está buscando a Deus. Estar na igreja fazendo a vontade de Deus é sinal que você está trazendo as provisões que Deus ordenou a Noé, as provisões para a minha casa. Aquelas provisões que Deus ordenou a Noé que levasse para a arca, aquelas provisões sustentaram a Noé durante 365 dias em alto mar. O dilúvio durou 40 dias e 40 noites. Mas as águas demoraram a baixar, demoraram mais de 1 ano para baixar. Noé ficou dentro daquela arca, sem ver o sol, cuidando de todos os animais, cuidando da sua família, da sua esposa, dos seus filhos. Aquela arca agitada pela fúria do mar, pela fúria das águas que representava a justiça e a ira de Deus sobre a humanidade. E um dia essa justiça e essa ira, a taça da ira de Deus já está transbordando, gente. Nós temos que estar em Deus, nós temos que caminhar com Deus, nós temos que buscar provisão em Deus. O que sustentou Noé foi isso, buscar a provisão em Deus, confiar em Deus. Passou mais de 1 ano dentro daquela arca.
Foi fácil. Gente, imagina, estrume de animal, estrume de elefante, estrume de cavalo, estrume de vaca, estrume de porco, sem banho. Não foi fácil para Noé, não foi fácil para sua esposa, não foi fácil para os seus filhos, mas Noé alcançou graça e a salvação de Deus pela obediência, pela fé, por escolher andar com Deus. Essa graça se estendeu a toda a sua família. Não vai ser fácil para nós também não. Sabe, todas as vezes que eu tenho a oportunidade de levar a palavra de Deus, eu sinto o peso da responsabilidade, porque a gente não serve a um Deus que quer massagear o nosso ego, não. Deus nos quer nos dar um choque de realidade. E a gente precisa desse choque para acordar. A gente tem que acordar. Opa, a vida não é fácil, a vida é dura. Pregar o evangelho não é fácil, exige luta, exige fé, exige perseverança. Manter a minha integridade não é fácil, mas em Deus eu consigo, em Deus eu posso, é Deus quem me fortalece. Então, meus amados, tomem posse dessa palavra. Tomem posse dessa palavra, busquem em Deus, andem com Deus. E a graça de Deus, eu creio que já alcançou o coração de muitos, se estenderá a toda a sua família, em nome de Jesus. Agora nós vamos para um período de oração, onde nós temos a oportunidade de derramar diante de Deus as nossas petições, os nossos agradecimentos, colocar diante de Deus as nossas lutas, os nossos sonhos. Porque a gente serve a um Deus amoroso, um Deus misericordioso, um Deus que é Pai, um Deus que não desampara o seu filho. Então, é nessa confiança, é nesse amor, é nessa alegria, Deus nos chama a caminhar com Ele, a orar com Ele, a se dirigir a Ele. Estamos encerrando essa oração, e que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo e a paz que excede todo o entendimento humano estejam com cada um de vocês, em Cristo Jesus. Que a paz de nosso Senhor habite ricamente no seu coração, que o amor e as misericórdias do nosso Senhor estejam sempre em vossas vidas, sempre nos vossos lares. Essa oração que nós fazemos, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.